capítulo 4, verso 16. Ruth, capítulo 4, verso 16. Todos encontraram? Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Pode sentar. Eu estou muito feliz em estar aqui pela primeira vez. Deus abençoe ao pastor, a todas as irmãs. Agradeço muito o convite, a confiança. Eu sou bem tímida, tá, irmãos? Então, de imediato assim, eu fico com bastante vergonha. Eu não vou demorar, tá? Eu vou ser bem sucinta para trazer a mensagem que o Senhor me propôs trazer, amém? Ruth e Esther são os dois únicos livros da Bíblia que têm por título os nomes de mulheres. Esther, uma judia no meio de estrangeiros. Ruth, uma estrangeira no meio de judeus. Esther fica famosa por salvar seu povo fora do povo. Ruth fica famosa e conhecida por abrir mão do seu povo, não fazendo parte do povo, passa a fazer parte do povo por amor a este povo e por amor ao Deus do povo. Esther é uma menina pobre que é levantada e fica rica. Ruth, uma mulher que era rica e fica pobre para ficar mais rica ainda. E nós vamos vendo esses paralelos que são infinitos nesses dois livros maravilhosos. O aprendizado máximo é que Deus coloca aqui, tira daqui, coloca lá, pega de lá, coloca aqui, conforme a sua necessidade e conforme a sua providência. Ruth é um livro que trata de recomeço. Até Ruth são 7 livros na Bíblia. Ruth é o 8º livro da Bíblia. O número 7 está ligado à divindade, ao divino, a Deus, à perfeição, à completude, a acabamento, à integridade, a cheio, aquilo que é acabado e totalizado. São 7 trombetas, são 7 mergulhos de Naamã, são 7 dias rodeando Jericó e no 7º dia mais 7 voltas. E a gente percebe que o Senhor criou tudo que existe em 6 dias e no 7º dia descansou. Não precisa não, tá? De fundo, tá bom? E no 7º dia ele descansou. Até Ruth, 7 livros. Ruth abre uma nova sessão. Até Ruth, fechado, inteiro, completo, perfeito. Ruth inicia novamente. Ruth trata de recomeço. Deus é Deus de recomeços. Não importa o que pode ter sido perdido, ou acabado, ou terminado, nunca é o fim enquanto existe vida aí, como foi cantado. Então, algumas pessoas se destroem, se acabam por uma perda, por um casamento desfeito, por uma amizade acabada, por uma decepção, por uma traição, mas o Senhor é Deus de recomeço. Não se destrua se algumas coisas não duraram para sempre ou não duraram o tempo que você pensou. Não é porque alguém te decepcionou que todas as pessoas também vão te decepcionar. Abra as portas do seu coração, existem outras pessoas, outras oportunidades, outros inícios, outros recomeços. Então, o Ruth está inserido em um contexto muito interessante e muito propício. Na Bíblia hebraica, ela faz parte do livro de Juízes. Não são livros separados, um livro só. O ponto histórico, o contexto histórico e geográfico de Ruth é no tempo dos juízes. Esse pano de fundo histórico ele é perfeito para a gente entender o que está acontecendo aqui. Por isso que o livro abre nos situando isso, nos dias em que julgavam os juízes. Deus ele coloca o povo na terra de Canaã e Juízes é o período de adaptação nessa terra. Deuteronômio trata de repetição da lei, porque o Senhor precisava que o povo lembrasse. Os seres humanos são seres capazes de esquecer muito fácil.
Em 3 dias de festa, daqui a uma semana você vai lembrar muito pouco do que foi falado. E dependendo do indivíduo, menos ainda, às vezes até 10%, porque a gente tem uma capacidade muito grande de esquecer. Por isso que Deuteronômio vem repetindo um refrão constantemente. Lembrem-se, 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 fui eu que tirei vocês do Egito. Lembrem-se, sou eu que estou colocando em Canaã. Lembrem-se do jeito que eu coloquei, se vocês não obedecerem, eu boto para fora. Lembrem-se, a terra é minha, estou dando a vocês. Lembrem-se, eu sou o Senhor teu Deus. Lembrem-se, fui eu que tirei vocês do Egito. O Senhor repetindo, repetindo, repetindo. Por quê? Porque Deus, ele é um pedagogo, ele é um educador, e a base da educação e da pedagogia é a paciência e a repetição. Eu tenho um filhinho de 11 anos, ele está lá atrás, e o Vitor às vezes me desafia, o Vitor me enfrenta, o Vitor às vezes ele me insulta de uma certa forma que eu como mãe sei que ele está me desafiando. Ele está dizendo para mim que não, mas eu sou mãe e eu sei. Então como mãe às vezes eu falo assim, Vitor, é a última vez que eu falo com você. Mentira, eu posso ter 80 anos, o Vitor ter 70, 80, eu posso ter 100, o Vitor ter 50, eu ainda vou estar falando toda vez com o Vitor. Não interessa a idade de um filho, você vai estar tendo que repetir, repetir, repetir. Por isso que a gente vem para a igreja e às vezes algumas pessoas dizem assim, eu vou para lá para ouvir toda vez a mesma coisa, e você ainda consegue pecar ouvindo a mesma coisa. Imagine se você não ouvisse a mesma coisa. Por isso que o evangelho é repetição, ele precisa ser pregado para crente, para não crente para salvação, e para crente para poder lembrar. Aquilo que finge que esquece precisa ser lembrado. Não esquece não, hein? Lembra aí, hein? Por isso que a gente precisa pregar para crente o evangelho todo dia, porque senão finge que esquece. A gente não vem para a igreja para ouvir novidade, a gente vem para a igreja para ouvir o que é dito há muito tempo, mas a gente nunca consegue colocar em pauta e nunca consegue obedecer. Por isso que toda vez a gente precisa repetir. Isso é a base da educação e pedagogia. Deus é um pedagogo. E como mãe do meu filho, às vezes eu não quero castigar, então eu repito muitas vezes, Vitor, cuidado, Vitor, você vai apanhar, Vitor, você vai ficar de castigo. Aí o filho pensa que a mãe é boba ou é sem vergonha, né? Não, é porque como mãe eu quero evitar sofrimento. Então, quem me dera se ele me ouvisse. Porque se não houve na repreensão, eu tenho que castigar. O período de Juízes foi um período extremo de desobediência, de apostasia total. Se Juízes virasse um filme, a classificação etária seria maior de 21 anos, de tão absurdo. Os capítulos 19, 20 e 21 tem um feminicídio surreal. Aí a gente fica pensando assim, o mundo vai de mal a pior. Eclesiastes diz algo fenomenal, não há nada de novo debaixo do sol. O que foi antes é hoje, o que é hoje vai ser amanhã. O mundo repete, o mundo volta. É cíclico. As coisas que hoje são terríveis já foram antes e vão ser de novo. Não há nada de novo debaixo do sol. Um feminicídio que a gente nem até evita ler ou pregar, porque é estrondoso, tem pessoas que nem conseguem ler aquilo ali. Então, foi um período tão apóstata, tão terrível, que até o juiz que foi levantado, um juiz, para poder salvar o povo, era como o povo. E como era o povo? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Sansão andou segundo os seus olhos e acabou sem os seus olhos. E isso é muito sério, porque quando a gente usa o dom que Deus nos deu como escada para nos promover, a gente se perde naquilo que Deus deu, não para nós mesmos, para a edificação do outro. Isso é muito perigoso. E a gente vai ver um período tão terrível que o Senhor precisa aplicar a medida educativa, a didática do céu, que é um nome bonitinho para castigo. Ele repreende, 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 ensina, 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 porque ele não quer castigar, como eu faço com meu filho. Mas em algum momento eu tenho que tirar o celular, eu tenho que deixar em casa de castigo, eu tenho que tirar a televisão, eu tenho que tirar a Netflix, eu tenho que deixar sentado, eu tenho que deixar pensando. Por quê? Porque senão se perde. O castigo de Deus nunca é para destruição, é para restauração, é para não perder, é para trazer de volta. Porque Deus castiga todo aquele a quem Ele ama. Se Deus não castigar, Ele decide destruir. Mas se Ele castiga, é porque Ele quer salvar. Então, meu irmão, se você é muito castigado, você é muito amado. Não se desespere. Nesse período que cada um fazia o que queria, uma família sai a peregrinar. A fome em Belém. E alguns estudiosos chegam à conclusão de que essa fome faz parte desse castigo. Mais uma vez o Senhor está
castigando seu povo, aplicando essa medida educativa. Por quê? Porque Deus é santo. E quando ele separa um povo para si, esse povo leva o seu nome. Então a reputação de Deus está em jogo. Não é assim? A reputação dele está em jogo com aqueles que dizem ser seu. Então Deus não pode aceitar que haja bagunça naqueles que levam e representam o seu nome. Então Deus aplica, dá um beliscãozinho. Só que nesse beliscãozinho, algumas pessoas não aguentam. Ruth é um livro que traz a graça do meio. Está entre Juízes e 1 Samuel. Enquanto aqui a apostasia é enorme por falta de rei, porque quando não há líder nem governo, o povo se perde. Porque o povo precisa de alguém para governar, para liderar, para manter o negócio direito, né? Então, aqui não tem. Ruth faz a ponte para a resposta do problema de Juízes. Qual a última palavra de Ruth? Davi. Se aqui não tem reino, Ruth começa a apresentar a solução do problema. E quem era essa solução? Davi. Não era Saul, era Davi, do qual viria a linhagem do rei que colocaria tudo em ordem. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então Ruth tem essa graça do meio. Eu ainda estou, mas não estou mais. Eu ainda não estou lá, mas aqui eu ainda não pertenço. Por quê? Porque eu estou em trânsito. Eu ainda estou aqui no meio da apostasia, mas já estou caminhando para o reino do Filho de Deus, aquele que colocará tudo em seu devido lugar. Ruth, a solução, a resposta do problema de Juízes, a falta de governo. Então Ruth, ela está esse livro de Ruth está nesse pano de fundo histórico. E aí a gente entra já nesse problema de fome como castigo. E, irmão, só sabe o que é fome quem já passou fome. Às vezes a gente tem privação. Às vezes a gente não pode comer um negocinho ali, um negocinho aqui. E eu acho complicado pobre que não gosta de ovo, né? Eu não como pele de frango. E meu pai me ensinou que a melhor comida é a fome. Por quê? Porque com fome tu come qualquer coisa. Come qualquer coisa. Não é? Pobre luxento é uma coisa horrorosa. Quando a fome aperta, a gente sabe que vai chegar a comer. Mas tem gente que não sabe quando vai comer. Elimeleque, Deus é meu rei. Seus 2 filhos, Malom e Quilion, sua esposa Noemi. Os irmãos conhecem a história. Não vou entrar a fundo, vou passar por cima nos temas de forma bem resumida. O livro de Ruth, eu não vou pregar sobre Ruth, eu vou falar sobre Noemi de forma bem por cima. Na hora da fome, a gente tem um drama familiar. Primeiro, a gente tem um pano de fundo de castigo. O castigo se revela em uma época de apostasia pela fome, porque Deus é o Deus que controla. Ele controla a prosperidade e ele controla a escassez, porque quem dá a chuva é ele, quem fecha a chuva também é ele. Então nós, como os cristãos, entendemos que Deus é quem controla todas as coisas. Então a gente entra nesse período e começa a ver alguns temas principais no livro de Ruth. O primeiro que a gente viu, o pano de fundo de desobediência. Deus precisa aplicar a sua medida educativa. Nisso, temos um drama familiar. Elimeleque significa Deus é meu rei. E essa terminação leque é um nome hebraico que significa que faz parte da nobreza. Então, eles não eram pobres. Tanto que Noemi, mais à frente, diz que ela partiu cheia. Então, eles não partem porque estavam sendo atingidos diretamente pela fome, mas porque estavam com medo da fome se intensificar e eles terem que começar a mexer onde não podia mexer. Geralmente, a maioria dos nossos problemas não existem, mas eles são intensificados pelas circunstâncias e pelo pavor, pelo medo, que aumenta a ansiedade que não é controlada. 80% a 88% dos problemas que a gente pensa que tem são imaginários. É a gente que se precipita. Então, em um drama familiar, temos uma precipitação. Se o negócio não está bom, se as coisas não estão boas, vamos mudar de lugar. Deixa eu te dar uma palavra. Deus nem sempre resolve uma crise nos mudando de lugar. O trabalho não está bom, eu vou embora. O lugar onde eu moro não está bom, eu vou embora. A igreja não está do jeito que eu esperava, eu vou embora.
O casamento não tá bom, eu vou pular fora. As circunstâncias não estão boas, eu vou embora. Geralmente, na hora da crise, a gente quer chutar o balde. Só que o que a gente quer e precisa pode estar dentro do balde. E aí você chutou o balde. Aí depois você vem pedir para Jesus fazer um milagre, mas era teu e você perdeu por incompetência e ansiedade. Segura o balde. Aguenta. Por quê? Porque quando Deus castiga não é para sempre. Uma hora o castigo acaba. As circunstâncias mudam e as coisas voltam ao seu devido lugar. Quando você não tiver a resposta de Deus, espere, acalme-se, fica calmo. Porque decisões mal tomadas comprometem futuros e frutos de precipitação são terríveis. Quem você se mostra ser quando as coisas ficam mais difíceis? O livro de Ruth revela uma verdade inigualável. Não há nada que esteja ruim que não possa piorar. Tava ruim. Aí, de repente, ficou mais ou menos. Aí, do mais ou menos, ficou ruim. De repente, ficou pior ainda. Faz parte da vida. Jesus Cristo disse para a gente não estar ansioso justamente por causa disso, porque basta cada dia o seu. O mal é certo. Quando vier o bem, dê glória a Deus, dê aleluia. Por quê? Porque o mal, ele vai vir. Mas há algo maravilhoso também, Ruth. São nesses momentos de extremo mal e terror que a mão de Deus começa a trabalhar de forma invisível. E o livro de Ruth revela exatamente isso. Providência. Noemi, depois de partir cheia, perde tudo que tem. Alguém manda recado, tem pão de novo em Belém. Que ironia, falta pão na casa do pão. Belém significa casa do pão. E faltou pão justamente na casa do pão. O meu esposo, ele é padeiro, confeiteiro, lancheiro. Então, geralmente, ele chega lá em casa, o cheiro de pão, que fica... Quando o pão entra, então, irmãos, eu já comi, que ele faz na hora. Aquele pão que sai do forno, quando vai fornear, com aquela manteiga, é sensacional. Você vai na padaria, não é para comprar um mercadinho que tem na padaria. Você vai por causa do pão. O cheiro do pão te chama. Aquele cheiro maravilhoso. E você vai. Agora, o problema é quando você vai à padaria e só tem cheiro, não tem pão. Não, mas tem uns negocinhos aqui, tem uma rosca, tem sonho. O sonho é um pão frito num óleo, cheio de creme no meio, cheio de açúcar, né? E geralmente entope, dá colesterol, engorda, não é? O verdadeiro pão é aquele que alimenta, sustenta e faz bem, não é assim? Você e eu somos uma padaria. E essa padaria precisa ter pão por onde ela passa. Não pode ter só cheiro, tem que ter pão. E que pão é esse? O pão da vida descido do céu, da paz, saúde e vigor. Oh, aleluia! Mandado por Deus, é Cristo Salvador. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão. E o que você tem dado a quem chega perto de você? Irmãos, tenha sonhos. A vida sem sonhos não faz sentido. Mas não adore seus sonhos. Não idolatre seus sonhos. Por quê? Porque Deus realiza sonho. Mas realiza como? Principalmente acorda cedo, vai trabalhar, vai estudar, vai levantar. Porque o Senhor te deu saúde para isso. E aí a gente vai entrando nesse problema em que Noemi ouve e sai com suas duas noras. Aqui tem duas histórias de amor. Entre Ruth e Boaz tem, mas tem também entre uma sogra e duas noras. Eu não gosto de falar mal de Orfa. Não, porque Orfa também ama a sua sogra. Tanto que ela quer voltar junto com ela. Só que ela é uma questão de decisão de vida. E a decisão ali implica em conversão, não somente em amor. E o que eu acho sensacional é que Noemi é judia e as duas são moabitas. Como que aquelas noras amavam tanto sua sogra?
Porque a Noemi podia ter implicado com o fato dos seus filhos terem casado com mulheres que não era para ter casado. Então, terem virado rivais. Mas não. Ela consegue ser aquilo que o nome dela é, gentil e amável, até com quem ela não esperava que entrasse na família. Quem você se mostra ser quando entra uma nora e um genro que não era o que você esperava, ou o padrão que você tanto imaginou para os seus filhos? Você declara guerra ou você é amável e gentil? Porque, irmãos, eu acho lindo porque é amor entre nora e sogra. O problema não está entre sogra e genro. Tá, não, isso aí é coisa, é conto. Sabe por quê? Porque o homem, geralmente, ele fecha a boca, ele aguenta mais calado. Mulher não, mulher nunca gosta de ficar por baixo, então tá sempre discutindo e disputando o amor. A mãe disputa o amor do filho, a nora disputa o amor do marido, e elas iniciam uma guerra. E se morar no mesmo quintal é pior ainda. Principalmente se a nora fizer tudo diferente que a mãe fez. Ai, eu corto a carne picadinha. A roupa do meu filho era passadinha, agora é ele que passa. Que mulher danada, tá maltratando meu filho. Não se mete. Que sensacional. Eu não gosto de falar de órfã, porque todo mundo quer falar de órfã igual fala de Penina. Penina não é essa bruxa toda. Ana não é essa vítima toda. Quer dizer que quando a gente prega sobre Ana na igreja, todo mundo é Ana, ninguém é Penina. Tu nunca implicou com ninguém. Tu nunca jogou uma piadinha pra ninguém. Deus sabe quando alguém pega o microfone e ao invés de pregar o pão, começa a jogar piada. Aí a piada não cai pra quem tem que cair, cai pra outro e estoura a confusão. Toda a nossa vida, em alguma fase dela, a gente já foi Penina. Dependendo do contexto familiar que você está inserido, um dia a gente conversa sobre isso, de uma forma também de uma visão da psicologia, o que estava acontecendo ali. Então todo mundo quer falar mal de órfã, mas ali não era só uma questão de amor, ela amava a sua sogra. O problema era a conversão. Eu amo Noemi, mas eu não me desliguei dos meus deuses. E Ruth, não me enche para que te deixe. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Conversão. Conversão é isso, é quando você abandona tudo e não olha para aquilo que tu perde, porque se converter implica em perda. Isso é sensacional. Acima do amor que ela tinha por Noemi, ela amava o Senhor Deus de Israel. Que sensacional. Noemi, quando volta, que o povo olha e olha quem voltou. Um alvoroço, a Bíblia revela. Olha quem voltou. Olha só como voltou. Voltou sem nada. E ainda me volta com uma moabita a tiracolo. Deixa eu falar algo que pesa em mim mais do que em você. Às vezes, Deus nos permite perder coisas para voltarmos para lugares de onde nós nunca deveríamos ter saído. E isso é muito sério. Então você guarde essa palavra antes de tomar qualquer atitude precipitada. Imagine a vergonha de Noemi. Ela responde: não me chamem Noemi, me chamem Mara, porque a mão do Todo-Poderoso é contra mim. Quantas pessoas estão decepcionadas com Deus, mas não param para pensar que a maioria dos seus problemas são resultado de atitude mal tomada e impensada. A gente dirige logo a culpa para Deus. A culpa é de Deus. Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus tem algum problema comigo, Deus ama todo mundo, só não faz comigo. Mas o interessante é que Deus, ele é tão excelso e maravilhoso que a sua providência às vezes é carrancuda. Como assim? Já viu carranca? Aquele bicho assim, ó. Às vezes a providência de Deus vem assim, aí você não quer, você fala, que coisa feia. É como você receber um presente, uma embalagem horrorosa, mas você não esperar para abrir, para ver o que tem dentro. Você está vendo o livro pela capa, ao invés de você abrir para ver o que está escondido lá dentro. William Cowper disse que a providência de Deus às vezes é carrancuda, mas esconde um rosto feliz. Quando ela volta... É sempre assim, quando a gente está passando por um problema, a gente fica amargo, a gente fica nojento, a gente fica chato. Alguém da paz do Senhor, é paz do Senhor.
Geralmente, uma pessoa assim, ela tem um problema com ela mesma, não leve para o lado pessoal. Tem gente que tem problema com todo mundo. Por quê? Porque o problema dela é com Deus. Está decepcionado com Deus, está com raiva de Deus, está triste com Deus. Se você for catucando lá dentro, você vai ver que o problema é como um buraco negro, igual Caim. Caim tinha um problema com Deus. Não podendo e não querendo resolver com Deus, ataca quem Deus ama. Abel. Assim é muita gente dentro da igreja, não resolve seus problemas com Deus e começa a atacar quem Deus ama. Quem já está acostumado com isso não leva para o lado pessoal e precisa tratar essa pessoa, que é aquela figurinha repetida que todo mundo tem problema. Qual é o problema principal? Resolva o seu problema com Deus. Quantas pessoas decepcionadas com Deus, com raiva mesmo lá dentro do coração. E Noemi estava assim e ela não conseguiu observar que a providência estava com ela o tempo inteiro. E qual era a providência? Ruth. Deus não tem plano B. Plano B é para quem não é onisciente. Deus controla todas as coisas, apesar dos nossos erros. Eles acabam contribuindo para o bem supremo, que é a sua glória e o seu plano. E é tão sensacional que Deus mostra a sua providência em Ruth de uma forma sensacional. Como? Deus trabalha de forma histórica, de uma forma internacional, nacional e pessoal. Uma família que erra em Belém, Deus já estava providenciando nela a salvação para a nação e para todo mundo. E o que a gente vê aí? Graça, a mim basta graça de Deus, Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. Que graça é essa? A graça que escolhe uma moabita para entrar na genealogia de Jesus. Mulheres não faziam parte, principalmente de genealogia, e Mateus coloca lá. Mulheres improváveis. Tamar, nora de Judá. Raabe, prostituta de Israel. Ruth, moabita. E Batseba, amante de Davi. Assim como Maria, uma menina simples e pobre. E o que é isso? Graça. Graça é Deus descendo. Graça é Deus se humilhando. Graça é Deus vindo salvar o homem em Cristo e por Cristo. E não é movido por méritos humanos, mas por graça que é presente e merecido. Eu nasci na igreja desde pequenininha. Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos. Lá em Diodoro, no antigo barracão. A gente vinha lá de Quintino e ia para lá. Meu pai está ali atrás, se eu não me engano, era pastor Antônio Farias, né, pai? Faria e outros, né? E chegou um certo tempo na minha vida que eu comecei a me achar muito. Que por quê? Porque eu nasci na igreja, porque eu cresci na igreja e porque eu casei virgem na igreja. E eu comecei a achar que eu merecia muita coisa. Aí Deus mostrou para mim o seguinte: tudo isso só aconteceu na sua vida porque a graça de Deus estava em você. Por quê? Porque o teu potencial poderia ser como o potencial de qualquer um, dependendo do contexto familiar que você tivesse inserido. Ou seja, você não é melhor que o mais vil pecador da esquina, que a prostituta que está ali, que o traficante que está lá, que o ladrão que está ali, que o mentiroso, que o fornicador, que o adúltero. Por quê? Eles ainda não foram alcançados pela graça, você já foi. Graça que escolhe o mais improvável. A graça se revela em personificação em Jesus, mas ela já está no Antigo Testamento. Graça é Deus falando, fé é o homem respondendo. Graça, Abraão, sai do meio da tua parentela. Graça e fé é Abraão obedecendo e saindo. Quando a gente diz que a graça não está no Antigo, a gente erra. Por quê? Porque o Novo Testamento ele é uma linha. E para você costurar a linha, você precisa de uma agulha. E qual é a agulha? O Antigo. Você precisa dele para você costurar a graça que já vem sendo demonstrada desde o início. Oh, glórias! Aleluia! Providência, graça divina. O livro
livro de Ruth basicamente conta isso. E a gente chega lá em Boaz. Quem é Boaz? Boaz é o parente remidor. Mas é interessante que antes dele tinha um mais próximo. E aí ele diz assim, olha, eu não posso, porque tem um mais próximo. Vamos lá para a porta da cidade, vamos. Ó, tem uma terra aí para você resgatar. Vai querer? Vou querer. Ó, mas tem viúva. Vai querer a viúva também? Não, aí não. Aí não. Por quê? Porque Noemi já era uma senhora de idade. E geralmente os velhos são abandonados. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre honrar pai e mãe. Porque Deus já sabe como é que funciona o negócio. A gente perde noite de sono por causa de bebê. Mas a gente não gosta de cuidar de velho. Tô mentindo? A gente não gosta. A gente pode até morar na mesma casa, mas a gente não conversa. A gente não bate um papo. A gente não insere. Geralmente alguns servem a comida separado. Traz pra mesa. Honra teu pai, tua mãe, tua sogra, teu sogro. Chama pra conversar. Mas todo dia a mesma coisa. Ouve todo dia a mesma coisa. Ouve toda hora a mesma coisa. Tem que ouvir. Então como que Noemi ia fazer para ter resgate? Ruth. Boaz, parente remidor. E o que era o parente remidor? O parente apto para restaurar todos os direitos perdidos. Quem nós somos? Noemi. A gente não tem direito nenhum. Estávamos sem direito algum. Perdemos a nossa herança. Perdemos tudo. Mas vem ele, Goel. Aquele a quem Jó fala e se refere, eu sei que o meu Goel vive e que por fim ele se levantará. Quem é ele? Jesus. Jesus é o nosso parente remidor, o nosso resgatador, o nosso redentor. E quem é Ruth? Quem é Ruth? Ruth é o Espírito Santo. Noemi tinha Ruth. Nós temos o Espírito Santo. Por quê? Porque Ruth significa companheira e amiga. E quem é? Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus. É ele que vem de lá de Moabe com a gente, nos conduzindo de volta à casa do pão. E quando a gente tenta correr, ele diz, não me enche para que te deixes. Onde tu for, vou. Onde tu... Não vos deixarei órfãos. No capítulo 3, verso 17, está escrito, Ruth, não volte para sua sogra de mão vazia. Toma aqui 6 medidas de farinha e leva para ela. Hoje, você pode estar sem nada na mão. A você que não é cristão e que perdeu o seu direito de ter relacionamento com Deus, na sua herança da glória, eu te apresento o Goel, aquele capaz de restaurar novamente a sua aliança com Deus. Mas a você, Noemi, que é cristã, mas está de mão vazia, por causa da crise. Porque Cantares traz isso de uma forma sensacional. O inverno passou, o tempo de cantar chegou. O que é isso? Primavera. Os pássaros sabem que está na hora de cantar. Sensacional. A gente às vezes não entende que está na hora de cantar, mas o pássaro já sabe. Por quê? Depois do inverno vem a... Não tem primavera antes de inverno. Primeiro o inverno, depois a primavera. Primeiro o choro, depois tu canta. Quando a gente abre o livro de Ruth, a gente dá de cara com morte, com enterro, com perda, com crises terríveis. Quem não tem vontade de ler, para. Mas você não pode julgar um livro só pelo primeiro capítulo. É só o primeiro capítulo. Tem o capítulo 2. Tem o capítulo 3. Tem o capítulo 4. É só o primeiro capítulo. Vai andando mais um pouquinho. Vai andando mais um pouquinho. O cristão sabe que somente Deus tem o poder de escrever o último capítulo da história de qualquer pessoa. E ninguém tem. Ninguém tem. Ninguém tem. Aleluia. Não desista se você ainda está no primeiro capítulo, fica calmo. Por quê? Mas é chegada a primavera. E como é que a gente sabe que o tempo de cantar chegou? Depois que Jesus veio, é tempo de cantar todo dia. Todo dia. O cristão que está em Cristo, independente das circunstâncias, ele canta. Paulo escreve aos filipenses da prisão. Que vergonha. O pastor está preso e diz, alegrai-vos. Alegrai-vos. Eu digo novamente, alegrai-vos no Senhor.
Alegria não é barulho. Alegria é o que continua quando o barulho acaba. Quem é você quando você entra no seu quarto sozinho e vai deitar depois que o culto acaba? Quem é você? Você continua dando glória a Deus? A primavera chegou, quem é Ele? Jesus. Está aí o tempo inteiro. É claro que existem coisas que Jesus também faz por nós, porque a vida é feita de estações. É assim mesmo, faz parte. E tem algo lindo aqui nos mostrando isso. Quando Noemi volta, e isso acontece de uma forma maravilhosa, ela se expõe. Porque teve que voltar, sem nada, com Ruth. Às vezes a gente tenta esconder, não é? Não conta que é câncer. Ninguém pode saber. Não conta que foi Covid. E não conta que o filho caiu. E não conta que a filha engravidou. Não conta que eu estou desempregado. Ninguém pode saber que o meu marido me abandonou ou me traiu. E realmente tem coisas que você não pode contar. Mas, de repente, Deus faz questão de espalhar. Tem coisa que Deus faz que a gente fica, Senhor, como é que isso tomou essa proporção? Como que isso chegou? Deus usa até o fofoqueiro. Deixa saber. Deixa saber. Deixa Deus te expor. Deixa Deus espalhar. Porque quem viu a necessidade vai ver a providência. E quem é que vai ser exaltado? Ele. É Ele que vai ser exaltado. Por quê? Porque vão ver Noemi com o menino no colo. Restauração. Pegou o menino e alguém disse, as mesmas mulheres que falaram dela antes, tiveram que dizer no final, a tua nora é melhor que 7 filhos, hein? Ô, glória, melhor que 7 filhos, é perfeita. Perfeita. Quem antes debochou agora tem que dizer sim, pra glória de Deus. Era só o primeiro capítulo. Olha como é que terminou a história. Olha como é que o negócio acabou. Deus é Deus de recomeço.